Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 26 de outubro de 2014, é um domingo. E o nosso verbete é de número 3187. Ele tem 5 páginas, 46 logias e 15 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a interação autor-leitor da especialidade comunicologia. E ele foi redigido pela nossa verbetógrafa já veterana, professora Tatiana Lopes, que é graduada em Biblioteconomia, brasileira natural de Uberaba, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde 2002, docente da Conscienciologia desde 2004. A interação autor-leitor é a comunicação, conexão ou relação estabelecida entre o produtor textual, homem ou mulher, e o público consumidor por meio da obra escrita. Na pensenologia, o holopensene pessoal da comunicabilidade escrita. A linearidade autopensênica explicitada na produção textual. Na fatologia, a conexão empática autor-leitor, a dinâmica da interatividade mental somática, a textualidade da obra dependendo da complementariedade autor-leitor. A produção de texto dotado de sentido para os interlocutores. As características intraconscienciais do autor explicitadas na publicação. O exercício de priorizar a facilitação do entendimento do leitor. A função do autor de guiar o leitor na construção do sentido do texto. A definição do público leitor auxiliando o autor na adoção de linha ideativa mais coerente. O papel do editor na qualificação das gestões. O livro enquanto itinerante natural comunicador das ideias do autor. O livro esclarecedor gerando leitoras e leitores neofílicos. E aqui a gente chama a atenção que a fatologia tem 35 linhas. Ou seja, ela está bem rica, bastante densa, tem muitos assuntos aí para a gente debater. E na parafatologia, ou parapsiquismo conscienciográfico, a conexão interdimensional expressa na obra escrita, as evocações ao autor no momento da leitura, o heterodesassédio mental somático, a colheita intermissiva do autor consciex, a assistencialidade extrafísica a partir do livro inspirador publicado. Agora, aqui na acabativa, na remissiologia, nós destacamos autorado, colheita intermissiva, comunicação interassistencial, GESCOM, atratora e partilha do saber. O livro, enquanto interface assistencial, amplia a rede interconsciencial do autor, a partir da eficiência, eficácia e adequação da produção textual, visando o esclarecimento do leitor. Na questionologia, você já refletiu sobre a interação autor-leitor presente nas próprias publicações? Qual o saldo evolutivo obtido? E aqui na bibliografia específica nós destacamos, então, nós temos 4 fontes, 4 referências, né? Fontes bibliográficas. E na mega-análise, elaborada pela equipe da Enciclosapiens, professora Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Livro, texto, escritor, conexão, didática, interface, vinculação, sinergismo, compreensão, esclarecimento, intencionalidade, gesconologia, conviviologia, taristicologia, interaciologia, comunicologia, policarmologia, cosmoeticologia, mentalsomatologia e interassistenciologia. Agora, professora Tatiana, a gente já tem aqui algumas perguntas e antes de entrar nesses questionamentos aí dos nossos teletertulianos e tertulianos,
Eu queria que você falasse um pouco para a gente da sua motivação pela sua própria mini-bio, né? Você é especialista, formada em biblioteconomia, né? E a gente sabe que você tem muitos quilômetros rodados de voluntariado na Editares, além da verbetografia, né? Dos vários verbetes já escritos. Então, conta um pouco para a gente aí da sua motivação. Para escrever o verbete, né? Bom, boa tarde a todos os tertulianos, aí os teletertulianos e a Equipex, os paratertulianos também, que tenham interesse aí por esse tema. A ideia de escrever esse verbete surgiu quando eu estava escrevendo um outro verbete, o verbete leitura terapêutica, que a gente já defendeu aqui. Isso. E era curioso porque o leitura terapêutica ele é do ponto de vista do leitor, né? Como que ele interage com a obra que ele está lendo. Mas surgiam muitas ideias sobre o autor na hora que ele está escrevendo aquele livro e pensando no leitor depois. Como que o leitor vai aproveitar aquela obra, né? Então, assim, quais os elementos que o autor tem que se preocupar na hora que ele está escrevendo para que o leitor aproveite o máximo aquelas ideias que ele quer colocar no papel. E aí surgiram várias ideias, eu tive várias inspirações, então eu resolvi colocar no papel. E aí, como a Dulce disse, né, são 6 anos trabalhando na Editares, voluntariando na Editares, em várias funções, né, função de editora, função de revisora, de parecerista. E a gente vê que essa é uma dificuldade dos autores, né? Muitas vezes a pessoa vai escrever, ela está empolgada lá com as ideias dela, e ela não pensa muito no leitor. Então, ela escreve muito para ela mesma, né? Então, você, não, mas eu estou entendendo o que está aqui. Não basta a gente entender, o outro tem que entender também. Então, a função da editora é justamente essa, fazer essa ponte entre o autor e o leitor. Ajudar o autor a acrescentar no texto ali elementos que vão auxiliar o leitor a fazer isso. E também muito baseado na experiência escrevendo também, né? Quando a gente está escrevendo, quais as ações que a gente precisa pensar, quais os elementos, quais as técnicas didáticas que a gente pode utilizar no texto, e aqui tem várias delas que aparecem aqui no verbete, justamente para ajudar o leitor a entender o que você quer falar, né? Porque assim, você não vai estar junto com o livro. Quando você publica um livro, um verbete, você não está junto com ele para falar, não, aqui eu quis dizer isso. Então, o texto tem que se bastar, né? E a gente dessoma e o livro fica aí. Então, o livro tem que se bastar por si só para o leitor compreender, dentro do possível, né? E, Tatiana, porque lembrando, né, que muitas vezes a editora, os voluntários, enfim, os editores, são os primeiros leitores daquela obra, né? A gente sempre dá a dica da pessoa pedir para um amigo, alguém mais próximo e tal, ser o primeiro leitor. E a gente faz isso de forma técnica, né, Dulce? Assim, a gente, pela experiência, né, pela a tarimba mesmo do trabalho, a gente sempre está pensando do ponto de vista do leitor. Eu brinco que o editor é o advogado de defesa do leitor, né? Então, tem que ser mesmo. A gente faz a gente tenta ler o texto do autor, pensando, é óbvio, no autor, no que ele quis trazer ali, mas pensando muito assim, como que o leitor vai receber esse texto? O que não está muito bem explicado? O que pode ser melhor, né, esmiuçado ali? E, às vezes, é alguma coisa muito rica que o autor tem, mas como para ele aquilo é tácito, ele já é do dia a dia dele, ele não pensa que outras pessoas precisam de esmiuçar aquilo para entender. Para ele é tão, né, para a gente, as nossas experiências são tão... do nosso dia a dia, né? Faz parte já da rotina. Então, a gente não pensa que outra pessoa, ao ler aquela experiência, não vai saber os detalhes. Então, a gente precisa detalhar, né? Ser didático na hora de passar essa informação. Porque isso é um problemão, é uma dificuldade, principalmente a gente falando aqui de paradigma consciencial, né? Que a autopesquisa é muito forte, embasando tudo que a gente escreve. Então, aquilo é tão óbvio, às vezes, para a pessoa. Para a gente, né? Para o autor, é óbvio. Assim, às vezes, né, que é muito diferente, ao mesmo tempo, os problemas são parecidos. E, enfim... Aqui eu não foquei no livro, né? Eu foquei em qualquer tipo de texto exatamente, escrito. Não está claro, aqui está bem generalizado. Né? É que a gente estava falando de livro, mais especificamente. Mas, dependendo, então, do estilo utilizado, por exemplo, da enciclopédia, é um estilo
já bem sintético, né? E é muito interessante, às vezes vem aquela frase assim, você boia, você não entende nada, assim, né? que por outro lado está ultra óbvio para quem Para quem escreveu, escrever é né? Porque, óbvio, claro, né? a pessoa vivenciou aquilo de alguma maneira, e então esse papel do leitor revisor é muito interessante, né? Sim. É bem sério, bem importante. Agora, então, vamos lá, professora Tatiana. A gente tem aqui, já na fatologia, na página 36, aqui na primeira página, né? Na primeira linha, ele pergunta como estabelecer uma inter-relação dialógica entre autor e leitor quando eles têm níveis culturais diferentes e evolutivos bem distintos. Essa eu vejo que é uma das principais dificuldades aí das obras conscienciológicas, porque, assim, de modo geral, independente do nível cultural do leitor, vai ser mais fácil para quem tem curso intermissivo entender os nossos livros. E isso independe. Às vezes, em sala de aula, né, de conscienciologia, eu já cheguei a dar aula para juiz, né, quer dizer, uma pessoa ultra graduada, e ele não entendia nada. Assim, por mais que a gente se esforçasse para explicar, ele boiava e falava: olha, vocês para mim estão falando grego, eu não entendo o que vocês estão falando, porque falta a parte vivencial e até o nível evolutivo mesmo, né? Então, assim, com a escrita eu vejo que é a mesma coisa. Os nossos livros, eles são escritos para intermissivistas. É óbvio que não é só o intermissivista que pode aproveitar. Já aconteceu de pessoas, assim, na minha convivência, né, de pessoas que não têm, aparentemente não tinham curso intermissivo, ao ler um livro de conscienciologia, ela não entende, algumas partes ela não entendia direito, e os amparadores davam uma ajuda, né? Então ela tinha projeções em que os amparadores explicavam aqueles trechos que ela não tinha entendido. Então esse gap estava sendo cobrido através dos amparadores. Eu vejo que as obras da conscienciologia têm essa função também. A gente teve o privilégio, a oportunidade de fazer um curso intermissivo. Tem milhões de pessoas aí no mundo que não tiveram esse privilégio. E aqui é uma oportunidade que elas têm de fazer vamos dizer assim, um curso intermissivo. É óbvio que não no mesmo nível que a gente faz lá no extrafísico, mas assim, um arremedo desse curso intermissivo aqui através das obras. Basta que a pessoa tenha interesse, né? Mas assim, eu vejo que as pessoas têm uma tendência a querer baratear as ideias da conscienciologia, e não precisa, porque quem é intermissivista vai entender o que você está falando, o que quando a pessoa lê, ela entende, ela não vai ter dificuldade, independente do nível cultural. Né? A gente pega aí adolescente, que às vezes vai ler uma obra conscienciológica, não tem uma bagagem cultural grande, e entende. Não, isso aqui eu sei do que ele está falando. Ou muitas vezes tem até ideias inatas. Né? Então eu vejo assim, que essa eu acho que é a menor das preocupações. E tem público para tudo, né? Dentro das obras da conscienciologia mesmo, você tem autobiografias, você tem biografias, né, de outras pessoas também, você tem um leque grande de obras que cada obra vai ter o seu público leitor. Então, assim, eu penso que essa não é uma preocupação. Não sei Agora, Tatiana, eu queria só fazer um comentário, não sei o que você pensa sobre isso. Eu já percebi, em alguns casos, que às vezes a pessoa que está escrevendo, ou que pensa em escrever no caso livro, né? Não estou falando de verbete ou artigo, atrapalha muito a preocupação da pessoa em querer escrever um livro que todo mundo entenda. Que é uma coisa assim, eu já ouvi muitas críticas sobre isso, e foi ótimo, é o que o professor fala, né? O professor Valdo comenta. Crítica é ótimo, porque aquilo de certo modo faz uma ressonância, e aplicando ou não, especificamente no caso, né, de quem recebe, aquilo ajuda você a qualificar alguma coisa, né, do que você escreveu. E eu já recebi críticas, e não só a mim, mas em geral os livros da conscienciologia, dessa questão dos livros serem muito formatados, de serem muito parecidos, de serem muito fechados para um determinado público, e a pessoa comentar assim que ela quer escrever um livro que vai fazer muita assistência,
que todo mundo possa pegar o livro e ler. No fundo, a pessoa acho que tem algum objetivo, assim, algum sonho de consumo, talvez, de virar um best-seller. Eu não sei o que é. Mas por que eu estou comentando isso? Eu queria ouvir sua opinião. Porque eu penso que isso atrapalha demais, sabe? Inibe, a pessoa ela fica com esse monoideísmo e acaba se enrolando, né? O que você acha, Tatiana? Eu também, a gente como editor ouve muito também esse tipo de crítica e de, vamos dizer assim, de motivação na hora de escrever. Não, eu quero um livro que abrange os mais diversos públicos. E eu vejo assim que muitas vezes eu vejo uma intenção de querer baratear a conscienciologia, entendeu? De querer massificar a conscienciologia. E a gente sabe que na prática isso não ocorre, entendeu? Porque todo livro ele tem um público-alvo. Não existe um livro que vai abarcar todos os tipos de público, todos os níveis culturais. Não existe isso. E outra coisa, o tipo de verpom que a gente trabalha não dá para falar numa linguagem simplória, simplista, né? Que até tem um verbete que é da simplificação, eu esqueci agora o título. Esqueci o título agora. Você lembra de quem é o verbete? É do professor Valdo. Aqui, eu acho que eu achei. A sedução da simplificação. Acho que está até aqui na fatologia. Tem um verbete chamado sedução da simplificação. Essa pessoa, acho que ela precisaria estudar mais isso, entendeu? Porque assim, o tipo de verpom que a gente trabalha, não dá para a gente simplificar muito. A gente pode ser didático. Existem outras formas da gente fazer isso, da gente fazer o leitor entender, sem precisar baratear, sem precisar simplificar. Você pode ser didático, você pode usar ganchos didáticos, você pode usar exemplos, entendeu? Você pode usar aquela circularidade, né? São várias técnicas que existem na conscienciologia que você pode utilizar que vai ajudar o leitor a entender o seu texto. Eu acho que é uma preocupação pequena você querer baratear e querer escrever para todos os públicos. E, querendo ou não, o tipo de assunto que a gente fala, por mais que a gente tente ser mais simples, vai ter gente que vai ter interesse, a maioria não vai ter interesse. A gente tem que aceitar essa realidade, né? E fazer o que é possível, né? Dentro da realidade que está aí. Né? Aproveitando, com relação à integração leitor-autor, casualmente, semana passada, eu levei um Homo sapiens urbanizados para a biblioteca da minha terra. E, casualmente, a secretária de Educação foi receber a doação. Então, ela abriu o Homo sapiens da Educação do município. Mas por quê? O que você tinha programado? Não, eu fui doar e ela compareceu lá para doação, no Centro de Cultura, a Biblioteca Pública Municipal. Interessante, né? E aí ela abriu o Homo sapiens assim e deu assim com sim neofóbica. Ela leu, olhou assim, isso aqui se destina a fulano, não sei, algum familiar dela, né? Caiu bem na parte que ele precisaria ler isso, então certamente vai interessar por esse fato, né? De que certamente alguma pessoa da família é neofóbica em algum ponto e caiu, ela abriu a página, eu fiquei assim estupefato. E já consta lá na biblioteca, eu já tinha doado o Homem Sapo, eu levei também o Homem Sapo Pacíficos. É Santo Augusto, a minha terra, porque eu fui o primeiro voluntário trabalhador na biblioteca, né? Então tenho ligação com aquela biblioteca. E levei esses 2 tratados. Espero levar o Projeciologia também para atingir as não intermissivistas, talvez, alguma outra pessoa. Bacana, esse é um exemplo da força da palavra, né? Do impacto de uma expressão. Chamou a atenção já o volume, né? Para essa interação. Às vezes é uma palavra que faz o link com...
com o leitor. E o rapport, né? O rapport é rapport, através daquela palavra. Então, alguma utilidade vai ter para alguém, né? Claro, com certeza. Outra coisa que eu acho interessante dentro disso, dos que a gente está discutindo, é a gente lembrar quando a gente começou, né, na Conscienciologia, como foi a nossa relação com a leitura, né? Com a leitura dos textos conscienciológicos. E essa fórmula formal. Então, assim, para mim foi muito impactante, positivamente impactante, porque aquilo ajuda a organizar o pensamento. Então, uma palavra ou outra eu não sabia o que era, eu olhava no dicionário, registrava, eu queria aprender. Era uma ótima oportunidade para aprender, né? Então, assim, o impacto que aquilo trouxe positivo para a gente, por que a gente vai querer baratear e não permitir que os outros também usufruam desse mesmo impacto que a gente teve, né? Então, assim, para mim é contraditório. A gente acessou aquelas informações dessa forma, se beneficiou com aquela forma, e agora a gente quer colocar outra forma barateada para os nossos leitores. Eu acho estranho, entendeu? É como se a gente pegasse um filé mignon e desse o resto para o leitor, entendeu? Guisadinho, meio tosco, né? Eu não sei. Dentro desse assunto, um outro caso aconteceu, esse livro, Neopensatas, né? Um menino que leu o livro, né? Que tem Qual livro você está falando? Dos Neopensatas Evolutivas. Ele leu o livro e, como eu fiz um glossário ao final, né? Ele leu e disse, mas já não tem, faltou a explicação da palavra consim. Tem consciex e faltou... O leitor avisando o autor que ele... Já notou que eu não coloquei... Já vai para a segunda edição, você já vai arrumar, sim, né? Já me chamou a atenção que eu coloquei consciex e não coloquei consim. E ele, certo, leu alguma frase, alguma pensata que falava em consim, já foi olhar no glossário e viu que não tinha. Quer falar, Pilar? Eu só ia acrescentar que o Cárdio colocou que os livros vão ser úteis para qualquer leitor interessado, mesmo que não seja intermissivista. Mas tem muito intermissivista ainda perdido por aí. Sim. O planeta é grande. E, assim, quando a gente vê que só essa parte, o hemisfério sul agora da Terra, é que está divulgando isso, precisa ir para o hemisfério norte, para outras localizações também. De alguma forma, um livro pode fazer isso. Despertar algum intermissivista que está lá meio adormecido, não sabe onde encontra a saída. E uma coisa que eu vejo, assim, a importância, então, da tertúlia, que ela tem alcançado isso. Mais do que o livro. A tertúlia tem alcançado intermissivistas que estão soltos aí na Europa, nos Estados Unidos, e que acessam a tertúlia, né? Agora, gente, estou muito satisfeita, aqui, muito feliz, por falar em livro, né, que o Léxico de Ortopensatas, do professor Valdo Vieira, ele chegou da gráfica, né? Não está à venda ainda, mas a partir do dia 30, não é isso, Tatiana? Sábado que vem vai estar disponível para os... Isso, chegaram alguns exemplares aqui, mas ele vai estar disponível para venda a partir do dia 1º. Então, é muito bacana a gente ver, são 2 volumes, né? Volume 1 e 2. Essa é a edição... Essa aqui é a edição gratuita, essa que eu estou mostrando, né? E, nossa, a gente fica muito feliz. É um presentão que a gente está ganhando do professor Valdo, porque colocado por ele mesmo, né? Esse livro é a Mega Gescom dele, enfim, ele está compilando todo... Você quer ver assim, aberto? A cara dele, assim? Para mim? Para a gente aqui? Lê uma pensata para a gente. Vamos ler uma pensata. Boa ideia, Pilar. Então, isso aqui é vamos dizer assim, é a síntese do conhecimento, né? Vamos dizer assim, da holobiografia cognitiva dele. Ele está fazendo uma releitura. Leu milhares e milhares de outras pensatas e escreveu isso aqui. Um belo legado. Dotaciologia. A Cognópolis, em Foz do Iguaçu, não é a Elitelândia. Uma das maiores novas práticas de não sermos elitistas
É o título de utilidade pública federal do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, recebido e mantido há décadas. Outro aspecto da condição de abertismo consciencial é que aqui somente trabalhamos com voluntários. Nunca houve dotação orçamentária municipal, estadual, federal ou internacional de monta para financiar os nossos projetos e realizações até o momento. Defendemos o princípio do acolhimento humano urbi et orbi. Bacana. Muito Dia bom. de eleição, né? Tá bom, em cima do lance. Ah, então, podemos anunciar até dia 30, é isso? Então, pessoal, a Sandra, coordenadora aqui da Editares, está lembrando que aquela promoção que a gente vem anunciando já há algum tempo, ela continua até o dia 30. Então, você pode comprar com 20% de desconto, ajudando aí nessa publicação, então. Como a própria ortopensata que a gente leu explicita, né? Tudo aqui nosso é com base no voluntariado, nas doações e na venda de livros e cursos. Então, a gente sabe que essa rede aí interassistencial dos intermissivistas é muito importante para esse tipo de publicação aí, para ajudar, inclusive, a Editares, né? Enfim, novas publicações de um modo geral. Então, bacana, não vejo a hora de... A gente sabe que é difícil arrumar tempo para isso, mas é muito bom conseguir pegar esses tratados e ler corrido. É muito bom. Vamos tentar aí arrumar um período na agenda. Eu me lembro que, logo que você falando em leitura, né, Tatiana, das obras do professor Valdo, eu me lembro que naquela época do IPC, hoje em dia eu não sei como é que está, mas enfim, quando eu cheguei na Conscienciologia, e que para a gente dar aula, né, fazer aquelas provas e tudo lá do IPC, você precisava ler os tratados, né, tinha que dominar aquilo. Pelo menos o Projeciologia, no caso, né? Então, tinha toda uma tecnologia que a gente fazia, cortava o livro, espiralava os capítulos, as partes. Mas, enfim, no fundo, é muito prazeroso isso, né? E aí estou lembrando da interação, né, Tatiana? A interação do leitor-autor com o tratado, né? É muito sério, muito forte. Nossa, esse aqui são 2, né? 2 volumes. Mas vamos lá, Tatiana. A gente tem aí várias perguntas já. Na Fatologia, página 36, segunda linha. Você poderia aprofundar a dinâmica da interatividade mental somática? Quando a gente lê um livro ou a gente escreve, né, um texto aí para o leitor, há essa interatividade entre os mental-somas, né? Porque eu estou lendo, eu estou entrando na mental-somática da outra pessoa quando eu estou lendo. Né? Eu estou entrando na forma dela pensar, é como se eu entrasse na cabeça do autor. Né? Então, há essa interatividade mental-somática. Eu penso assim, que pela leitura, a gente consegue uma intimidade maior com a pessoa do que, às vezes, até falando. Né? Porque é toda a pensenidade, você está tendo acesso à pensenidade dela. Como que ela pensa? Como que essa pessoa pensa? Né? Como que ela funciona? E quando você está escrevendo, você também não está escrevendo para você, senão você não ia publicar, a menos que você não vá publicar aquele texto. Mas se você pretende publicar aquele texto, você está escrevendo para alguém, para um interlocutor. Né? Então, você também está interagindo com, vamos dizer assim, na hora que você está escrevendo, você está lá sozinho escrevendo, mas você já está interagindo com a mental somática dos futuros leitores. Né? Pelo menos é esse o exercício que a gente está propondo aqui. Né? Quer falar? Tatiana, Oi. Eu tenho 2 questões aqui da fatologia, da página 36. Uhum. A primeira é na 5ª linha. As características intraconscienciais do autor explicitadas na publicação. Uhum. Então, era mais ou menos isso que a gente estava falando. A gente pode fazer uma conscienciometria da pessoa lendo o livro dela, o livro que ela publicou. Mesmo esses de literatura, fica claro ali, né, os valores da pessoa, os princípios, a ética, até a cosmoética da pessoa fica explicitada ali na obra escrita. Talvez esse seja um dos travões, né, das pessoas assim, terem tanta dificuldade, às vezes, de colocar as ideias no papel, porque é uma mega exposição.
né? Quando você coloca um texto ali, né? Quando você publica um texto, você está deixando todo mundo ver como é que você é. Você está se abrindo para o universo, né? Olha aqui como eu sou, como é que eu funciono. Então, eu vejo isso, né? Que essas características intraconscienciais, elas são explicitadas nessa publicação. Certo, Tânia? Certo. Eu estava pensando nisso, né? Eu estou reescrevendo meu vivências, né? E ali eu estou me expondo mesmo, é bem isso, né? E a outra questão é na quarta linha de baixo para cima. Uhum. As apologias anticosmoéticas. Como é que é isso? Apologia, assim, para a gente só definir, né, o que seria uma apologia, é quando a gente incentiva algo, né, quando a gente faz uma propaganda falando que é legal alguma coisa. Aqui a gente está falando uma apologia positiva, que é a apologia da escrita, né? Então, gente, vamos publicar livros cosmoéticos, textos cosmoéticos, tarísticos, para ajudar aí os leitores. A apologia anticosmoética é quando você faz propaganda de uma coisa ruim, né? De uma coisa anticosmoética. E no texto isso fica explícito. Às vezes até lá na exemplologia, a gente fala da interação patológica, lá na página 39, a gente fala da interação patológica autor-leitor. A influenciação de leitoras e leitores incautos por meio da obra escrita, vinculando apologias anticosmoéticas, mesmo de maneira sutil, subliminar, subrepetícia ou indireta. Então, assim, muitas vezes a pessoa não está fazendo uma apologia ali explícita. Por exemplo, a favor do cigarro, a favor do aborto, não sei, alguma apologia anticosmoética. Mas, subrepeticiamente, ela está ali inserindo algumas informações que são anticosmoéticas, algum tipo de lavagem cerebral, ou alguma inculcação que ela está fazendo no leitor, e isso é super patológico, né? Quer dizer, ela está deixando um legado aí patológico para a humanidade. Aí a gente pode citar aqui como exemplo, vou citar um exemplo que é bastante citado, é bastante famoso, que é o do livro do Goethe, né, lá, O Sofrimento do Jovem Verme, que gerou, na época, uma onda de suicídios, né, na Europa. Ou seja, havia uma apologia anticosmoética ali ao suicídio. E quantas obras não existem aí, né, publicadas, que fazem essa influenciação negativa dos leitores. Certo, Tânia? Certo, muito obrigada. Uhum. Agora, na sinergismologia, na página 37, primeira linha, ele pergunta como azeitar bem o sinergismo mundividência, habilidade de contextualização, competência linguística, na escrita do verbete. Eu vejo que o verbete ele ajuda muito a fazer isso. A forma dele já ajuda a gente a fazer isso, porque ele permite que a gente troque aí com as outras pessoas a nossa mundividência, ou seja, a capacidade que a gente tem de compartilhar as nossas vivências, a nossa forma de pensar, ou as coisas que a gente quer defender, né, as defesas que a gente quer fazer aqui. E o verbete permite isso, né, que a gente faça essa contextualização, justamente por causa das sessões. As sessões, elas ajudam a gente a fazer essa interação com o leitor, né? A própria forma do verbete, eu já acho que já ajuda demais. E eu acho que a melhor forma da gente fazer isso é escrevendo verbete. Não tem como a gente aprender isso na teoria e depois aplicar. A gente aprende fazendo verbete mesmo. E o verbete é ótimo para a gente aprender essa competência linguística. Eu melhorei muito a minha escrita escrevendo verbete, né? Então, assim, eu tenho como método para desenvolver essas habilidades aqui, escrever um verbete atrás do outro. Assim, eu sempre estou escrevendo algum verbete. Tatiana, agora já que você está falando nisso, é bom a gente lembrar aqui, chamar a atenção, né, da pessoal em geral. Tem alguns verbetógrafos, é muito interessante isso. Tem verbetógrafo novato ou veterano,
e não entendeu ainda esse recurso da conformática da enciclopédia. E eu acho interessante falar, não para ficar, não é isso, não é cobrança, mas é chamar atenção, porque é um recurso tão rico e tão interessante que os amparadores, enfim, o professor Valdo, eles propuseram, né, até para viabilizar a escrita em grupo da enciclopédia. E tem toda essa questão de uma reeducação pensênica, né, que o conforto da enciclopédia propicia. O simples fato de você ter que parar para pensar, você pode já ter uma ideia, uma tese, uma proposta do que você vai escrever, mas o simples fato de você ter que parar, reorganizar aquelas ideias, nesse formato, faz uma reeducação muito séria, né? E essa questão da preocupação com a revisão com o conforto em si. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência, Tatiana, para a gente tentar ajudar o pessoal que não valoriza ainda isso. Chega muito verbete até hoje de verbetógrafo veterano, repleto de erro. Erro. Você vê que a pessoa não está aproveitando esse recurso. Erro sempre vai ter, né? Todo mundo erra e, nossa, a gente mesmo enquanto revisor, erra, faz hiperrevisão, esquece, revisa mais, enfim, revisa menos. Mas é uma coisa assim, da pessoa dar valor a isso no sentido de aprimorar, não é? Comenta um pouco. Sim. Aí, da sua experiência. Eu vejo duas questões, Dulce. Tem a questão do treino mesmo. Eu vejo que a escrita de verbete, para mim, pelo menos, foi um destravador da escrita. Depois que eu comecei... Para mim, é como se eu descobrisse que escrever é fácil. Tá? Vai ficar parecendo, talvez, meio hipnótico aí para quem está nos ouvindo, mas, para mim, escrever verbete me mostrou o quanto é fácil escrever. O quanto não é difícil escrever, porque, assim, como tem todas essas sessões, é como se fosse pergunta e resposta. É só eu responder. Por exemplo, se a gente for escrever um artigo científico, se a gente for escrever um livro, a gente vai ter que criar a forma. A gente vai ter que pensar qual que é o melhor formato para eu escrever esse livro, esse artigo, quais as sessões que eu vou colocar nesse artigo. Então, assim, eu tenho mais dificuldade. Eu já tenho mais dificuldade com isso do que com escrever verbete, porque esse verbete é só a gente completar aqui as sessões. Então, já facilita a própria forma. É só para você, né, Tatiana? A própria forma já facilita. Muitos teletertulianos mas, assim, entrem nesse vácuo. Mas, assim, desdramatiza o processo de escrita. Com certeza. Entendeu? Porque você consegue ver que você consegue fazer aquilo e isso aumenta a sua autoconfiança. Mas é porque, assim, Tatiana, deixa eu só fazer esse parêntese na sua fala. É porque isso é um enorme paradoxo, não é? Por um lado, eu concordo com você, tem a chapa, é fácil, entre aspas. É fácil se você está atento para aquilo. No entanto, são tantos detalhes e são tantas variáveis, né, em cima daquelas possibilidades, que muitas vezes a pessoa se perde e aquilo fica muito complexo e chega tudo troncho errado. Então, né? Mas aí entra outra questão que eu queria colocar, que aí é bem a temática desse verbete, é o que a gente está tentando defender aqui, que é pensar no leitor. Entendeu? Se você se coloca no lugar da pessoa que vai ler aquele verbete, para quem está lendo o verbete aí agora, não é gostoso, não é mais fácil para quem está lendo, está tudo organizado, está numa forma organizada, quer dizer, na hora de eu escolher aqui o sinergismo, todos esses sinergismos aqui não estão aqui aleatoriamente, eles foram pensados, e a ordem foi pensada, ela não está numa ordem aleatória, não, eu fui colocando aqui de qualquer jeito. Tem uma ordem aqui que foi pensada, e ela foi pensada para o leitor. Foi pensado, ele vai ter que entender isso primeiro, para depois entender aquilo, para chegar a essa conclusão. Então, se a pessoa se colocar no lugar do leitor, ela vai começar a dar valor para a forma. Quando a gente recebe lá um livro, o livro já está editado, já está publicado, já está pronto. Ele é bonitinho, né? Tem capa, né? Tem o nome do autor, o nome do livro. O texto já está corrigido, você não vai encontrar... Você pode até encontrar outro errinho ali de português, mas, de modo geral, o livro está bem organizado, está diagramado.
Então, assim, não é bom para a gente receber um texto assim, pronto? Imagina se a gente recebesse o texto do autor, todo rabiscado, do jeito que ele entregou, né? Do jeito da primeira versão que ele fez aquele livro. A gente não ia conseguir ler aquele livro, a gente não ia ter motivação para ler aquilo. Então, acho que se a gente se colocar no lugar de quem vai ler, fica mais fácil a gente dar valor para a forma. Isso aí é sério. Ok. Agora, em mitologia, na página 39, você poderia esclarecer quanto ao mito dos neologismos técnicos dificultarem a compreensão do texto tarístico? Essa daí também é uma que eu ouço bastante, Dulce. Não sei se você escuta também. Sim. Escuto, sim. Esse tipo de crítica, né, aos neologismos técnicos. Mas, assim, os neologismos, eles servem para a gente dar nome às coisas, eu brinco, dar nome aos bois, né? Então, tem um monte de boizinho lá no pasto e a gente precisa dar um nome para cada um. É uma forma da gente dizer, olha, eu estou falando disso, não daquilo. Né? Então, os neologismos, eles servem para isso, para a gente dar nome às coisas, porque a gente trabalha com uma realidade que às vezes é até difícil, né? A gente tem lá uma vivência, uma experiência, por exemplo, extrafísica, multidimensional. E qual que é o nome dessa vivência? Como que a gente pode dar um nome para isso? Aí a necessidade de se criar neologismo. Para você falar de realidades novas, você tem que dar nomes novos. Você tem que criar conceitos novos. Faz parte do serviço. E os neologismos, eu acho que, mesmo que você esteja falando uma realidade que sempre existiu, experiência fora do corpo, projeção. Mas já tem projeção astral. Para que falar projeção da consciência? Se existe uma forma melhor de você falar aquilo, use a forma melhor, não a forma já desgastada. Então, eu vejo que os neologismos, eles ajudam. E tem esse mito, né, de que os neologismos atrapalham. Eu acho que eles facilitam a nossa vida. Eu também concordo com você. Existe esse mito, sim, é fato. E eu vejo assim, alguns críticos da Conscienciologia. Eu gosto de conversar com os críticos da Conscienciologia em geral, não especificamente leitor, né, assim, específico de um livro. É interessante essa questão dos neologismos. Tem muita gente que critica. Incomoda, né? Incomoda porque acho que perturba a pessoa, né? Porque é muita ideia nova, A pessoa tem que ter muito abertismo. Né? Não, e tem outra questão também, Dulce. Qualquer linha de conhecimento vai ter que criar a terminologia. Então, se você eu não sou médica, eu sou bibliotecária. Se alguém for estudar biblioteconomia, ela vai ter que se familiarizar com aquela terminologia. E a Conscienciologia, como uma ciência, ela tem que ter a terminologia dela. Claro. Não, a gente pode lembrar que até o século XIX, por exemplo, tem várias ciências, né, que surgiram só no século XIX, aquela terminologia. E aí você precisava dar nome para aqueles fenômenos que ela está estudando. Não tinha, simplesmente não existia. Né? Então é próprio. Mas assim, essa questão da Conscienciologia, como envolve esse neoparadigma, claro que envolve muito neologismo. Né? E a pessoa que é mais crítica, que está de fora, assim, sem compreender muito, bate direto. Né? Se incomoda. Incomoda. Eu acho que espicaça a pessoa. E, por um lado, eu acho ótimo, porque mostra que realmente é diferente. Né? Pelo menos fez a pessoa pensar, né? Exatamente. Ela parou para pensar. E a questão do Sacone, né? Da publicação São 6, não é isso? Eu nunca sei de cabeça. Mas, enfim, se não são 6, é cerca de neologismos quentíssimos, assim, importantíssimos, né? Da Conscienciologia. Ele pensou os mais importantes. Os mais importantes, né? E aí você vê a força do neologismo para fazer essa interação, né, Tatiana? E é o neologismo técnico, a gente não está falando, não é só criar palavras novas aleatórias. Exatamente, né? Claro, tudo técnico. E aí, trazendo aqui para o seu tema, né, da interação autor-leitor através do neologismo, né, que é uma coisa muito séria. Que é aquela questão que a gente estava falando, da explicitação da realidade. Se é uma realidade nova que eu estou trazendo, eu vou ter que dar um nome para aquilo. E muitas vezes esse nome vai ser um neologismo. Então faz parte. Quer falar, Pilar? É só acrescentar
que também é um fator interessante quando a gente encontra pessoas que não são da Conscienciologia e já estão usando termos da Conscienciologia. Tem o exemplo de De Soma, várias pessoas que não são da Conscienciologia estão usando. Elas acham mais próprios sair, assim, né, deixar o corpo, descolar do corpo, do que a morte. Elas também acreditam, né? Elas acreditam, ou elas pensam na continuidade da existência, né? Do espírito, da alma. Então, chama a atenção da gente. Quando uma pessoa diz, será que ela já leu o livro da Conscienciologia? Mas, né? Pilar, sobre esse aspecto, não sei o que vocês pensam, mas eu fico muito contente, muito feliz, assim, quando eu gosto muito de fazer busca, acho que todo mundo aqui, né? Fazer busca, eu faço muito esse teste, de fazer busca de alguns assuntos debatidos, assim, mais pelo paradigma consciencial. E tem muita coisa que você faz busca no Google e aparece nas cabeças, nas cabeceiras, a produção conscienciológica. Então, é uma realidade. Isso aí não tem como a pessoa... Olha, isso aí é... Não, tá lá, é só você abrir o Google. Então, assim, sem querer puxar brasa para a nossa sardinha, mas já puxando muita coisa de tertúlia, de verbete, mas não só, dos livros também, das obras em geral, claro, da obra do professor Valdo em particular. E isso me chama muita atenção, porque é aquele negócio do fio da meada. Muitas vezes a pessoa está pesquisando um termo técnico da área dela e ela vai no Google pesquisar aquilo e se depara com aquela expressão sendo utilizada dentro de um outro arcabouço científico. Então, é uma maneira de fazer essa interação, né? E aí, Tatiana, eu acho que também você aí dentro da sua área, do próprio, bem específico do seu verbete, essa questão desse tipo de interação, eu vejo assim, a importância, você colocou, né, a questão do neologismo, a importância do nosso abertismo léxico, da gente conseguir escrever cada vez mais com diversidade léxica, assim, vamos dizer assim, de terminologia técnica, para que a gente consiga lançar essas iscas, na sociedade em geral, né? Que eu acho que isso pode dar permear de uma maneira bem interessante. Tem um exemplo aqui na definição, quando a autora diz que a interação é comunicação, conexão ou relação. Esse é o exemplo que está aqui agora. Mas tem outras definições, outros textos que incluem, então, essa sinonímia assim, seguida, né? E eu acho que isso ajuda. A pessoa às vezes não entende uma palavra, mas ela entende a outra. Exatamente. É a técnica da circularidade, né? E eu acho curioso, assim, que às vezes a gente está escrevendo verbete, já aconteceu algumas vezes comigo, e começa a vir uma palavra, aparecer uma palavra. Eu estou lendo um texto que não tem nada a ver e aparece uma palavra. Ela aparece de novo em outro contexto. Olha, eu acho que eu tenho que usar essa palavra no verbete. E, às vezes não tem uma relação direta, mas eu dou um jeito de incluir ela ali e é por aí que vai fazer o rapport. Interessante. Porque a sinonímia não é exatamente aquela que está no dicionário. A gente, quando faz a sinonímia do verbete... já é do título, né? Já é uma sinonímia, quer dizer, é uma associação com a definição que está sendo dada. Não é só com o dicionário, né? Claro que se utiliza também o dicionário, mas não é só. Tudo bem? Agora, Tatiana, na Fatologia, a 8ª linha, página 36. Você poderia esclarecer a introdução enquanto manual de instruções de leitura da obra? Esse daí, a gente lá na Editalis costuma orientar os autores de que a introdução, apesar de ser o primeiro texto, né, que o leitor vai ter contato ali com o autor no livro, ele é o último a ser escrito. É a última coisa é o último texto, o último capítulo que o autor escreve é a introdução, porque ali ele vai colocar quais as motivações que ele teve para escrever aquele livro, qual que é o formato que ele usou naquele livro, quem que é o público-alvo, ou quem que é o público leitor daquele livro. E eu acho interessante, aqui eu trouxe alguns exemplos de introdução.
Eu gosto muito das introduções do professor Valdo, porque ele já separa ali o joio do trigo. Então, por exemplo, aqui eu peguei aqui o manual da TENEPS. Deixa eu ver. Já deu para ver. O manual da TENEPS, lá na introdução, ele fala assim... Ele fala assim... Deixa eu ver se eu acho aqui a parte que eu queria falar. Ele fala assim, você, leitor, e ele está falando diretamente com o leitor, né? Você, leitor, que se depara com o assunto pela primeira vez, não deve perder tempo com esse manual prático se não admite, sem dúvidas mortificantes, essas 5 variáveis. Aí ele coloca lá as energias, né, o animismo, o parapsiquismo, a interassistencialidade e a interdimensionalidade. Ou seja, não perca tempo lendo esse livro se você não admite isso daqui. Então... E eu acho interessante isso, porque ele está falando com o leitor e ele já está avisando para quem que é esse livro. Ele já está falando quem que é o público-alvo desse livro. Então, por isso que eu digo, né, que ele é um manual de instruções do livro. Então, para quem que é esse livro, que tipo de leitor vai se beneficiar com a leitura dessa obra, enfim. Agora, na fatologia também, na 7ª linha, de baixo para cima, você poderia exemplificar as distorções cognitivas do leitor na interpretação textual? Porque nessa interação autor e leitor vai depender também do nível cognitivo do leitor, né? Igual a gente comentou no início. Se a pessoa não tem curso intermissivo e ela vai ler um livro que é voltado para os intermissivistas, ela muitas vezes vai ter dificuldade de entender aquilo ali. Mas muitas vezes, nessa hora, se a pessoa tem mérito, se é o caso, né, se é interessante, os amparadores ajudam a fazer essa interpretação daquele texto, que muitas vezes ela vai ter dificuldade. Mas essa distorção cognitiva do leitor na interpretação do texto acontece. Por mais que a gente se dedique, seja didático, né, na hora de escrever, se depende muito do nível cognitivo do leitor. Agora, ainda em fatologia, na página 36, 2ª e 3ª linhas de baixo para cima, gostaria que exemplificasse as manipulações conscienciais por meio da escrita. E a seguida, o texto doutrinador, gerador de leitoras e leitores críticos. Acríticos, né? Acríticos, desculpa. Isso. A gente vê que na história da humanidade, eu acho que até a maior parte dos textos, eles têm muita manipulação consciencial, né? Infelizmente, a realidade é essa. Por isso que a gente precisa de ter a criticidade na hora que a gente vai ler. A gente não pode aceitar tudo que o que o autor está falando, sem sopesar, sem ter o discernimento de saber, olha, o que essa pessoa está falando tem lógica? As coisas são assim mesmo, né? E o que a gente vê, a manipulação, é muito assim, olha, as coisas são... A pessoa não dá oportunidade de fazer o leitor pensar. Ela quer pensar pelo leitor e falar como que o leitor tem que pensar. Então, cuidado na hora que você estiver lendo um texto em que o autor quer muito te obrigar a pensar igual a ele, quer te persuadir, né, está tentando te convencer de alguma coisa, fique atento, porque normalmente aí está ocorrendo algum tipo de manipulação consciencial. E o texto doutrinador, gerador de leitores e leitoras acríticas, é isso que a gente falou, ele não está fazendo o leitor pensar, ele não está gerando autonomia no leitor, ele está fazendo, muitas vezes, gerando o contrário, está gerando uma dependência. Olha, se eu não continuar lendo esse autor aqui, eu não sou ninguém. Então, a gente precisa ter muita criticidade na hora de a gente ler o texto. Qualquer texto, não só, inclusive os da Conscienciologia. Claro. Então, aí a gente pensa na questão do papel das catequeses, né? Das religiões em geral. Muitas vezes as pessoas, crianças, né? A questão da leitura obrigatória, ou dominical às vezes, enfim. Mas tem também, Dulce, por exemplo, livro de literatura. Tem uns livros de literatura que é para adolescente e tudo, e que faz muita apologia.
entendeu? Com certeza, Tatiana. Que faz, entendeu? Com certeza. Que incentiva muita coisa errada, até um modo de pensar totalmente distorcido. Com certeza. E eles pegam justamente um público que não tem muita criticidade, né? Isso que é Mas pior. exatamente, mas aqui o que eu queria colocar, não sei o que você pensa, é que essa questão da formação do leitor acrítico, muitas vezes começa em tenra infância, de aceitar verdades prontas e não poder questionar, né? Com essa questão das leituras religiosas, né? Que é verdade. Isso é uma coisa que não é muito comentada, assim, mas desde cedo tem muita criança que é lavada, né? Lavada a partir daquilo, né? Agora você tem razão. Tem muita coisa da literatura e infanto-juvenil que faz apologias. E ultimamente, nessa questão do modismo, né, das grandes editoras aí. Não, e às vezes são milhões, né? São milhões de exemplares as pessoas lendo. E assim, eu não vejo nas revistas criticando aquela literatura, sabe? Não é só porque é literatura de baixo nível. O problema é o tipo de ideia que está vinculando, entendeu? Exatamente. A apologia que está sendo feita ali, que eu acho complexo. Exatamente. Agora, em Paradoxologia, na página 38, terceira linha, você poderia citar exemplos do paradoxo do autor interagindo consigo mesmo através do texto publicado em Retrovida? Essa é uma das ideias quando a gente se pretende a escrever um livro na Conscienciologia, a gente poder ler esse livro numa próxima vida. Mas a gente também pode acessar algum texto que a gente escreveu no passado, né? Então, isso faz parte lá do autorrevezamento. Você está escrevendo, é como se você estivesse escrevendo para os outros leitores, mas você está escrevendo para você também. Né? E você está escrevendo para você do futuro, né? Então, olha eu do futuro. Olha como que eu pensava antigamente. Veja se tem alguma coisa que você ainda pode aproveitar daquela época. Então, é um paradoxo, né? Você vai interagir com você mesmo através de um livro que foi publicado numa outra vida. Posso falar? Como ele pediu um exemplo, vamos falar aqui do nosso amigo Piano, que eu acho que é um belo exemplo, não é? Que ele já publicou, isso é bem conhecido já na CCCI. O Piano esse jurisconsulto do século II, né, romano, ele é um pesquisador da Conscienciologia. E ele fez uma vez, ele teve a oportunidade de comentar sobre uma viagem que ele fez a Roma, né, com o filho, e que ele pôde encontrar um livro. Ele já sabia que era aquele autor, e ele buscava alguma obra, e ele conseguiu encontrar uma publicação contemporânea, uma compilação dessas publicações, das quais ele fez parte. Então, é muito interessante, muito rico você ouvir o depoimento dele sobre esse encontro, né? Sobre as experiências que antecederam e as consequências disso. Então, vale a pena, em termos de pesquisa, né? Quando a pessoa tem alguma desconfiança, vamos dizer assim, de retrobibliográfica. Você quer perguntar? Eu queria aproveitar justamente esse assunto na página 37. Primeiro, parabéns, Tatiana, pelo verbete. Obrigada. Na página 37, na parafatologia, justamente essa condição. Não sei se você já comentou isso, as evocações ao autor no momento da leitura. Que aí você, se é consim ou se é consciex, né, as pessoas vão evocar. Queria que você falasse um pouco disso. Pode evocar enquanto você está consim, né? E quando você é consciex, aí entra a colheita intermissiva, né? Que tem um verbete aí do professor Valdo, é um dos meus verbetes prediletos. Por quê? Depois da sua dessoma, se você escrever um livro tarístico, né? Supondo-se que a pessoa escreveu um livro tarístico, assistencial, depois da dessoma, os leitores daquele livro vão te evocar. E você vai poder assisti-los, fazer assistência para aquelas consciências a partir da leitura. Ou seja, você vai fazer o rapport com aquelas consciências a partir da leitura. Mas enquanto a gente é consciente também, a gente é evocado, você pode sair, né, você pode se projetar e ajudar aí os seus leitores. Você vai fazer aquele rapport com aquele leitor a partir da leitura. Oi?
né? Porque, de certa forma, a gente vai estar revendo o que escreveu, mas eu falaria diferente, eu poria outra coisa no lugar, pelo pensamento que está surgindo daquele leitor. Pode ser também, pode ser. Né? A professora Mala, ela conta, né, várias vezes que ela encontra com leitores que estão lendo o livro dela e abordam ela extrafisicamente, falando, olha, eu quero entender melhor isso daqui e tal, não sei o quê, isso que você falou, é isso mesmo, você vivencia isso, meio que numa cobrança dela, então, daquela veracidade, né? Forma, até certo ponto, sim. Revisores. E querem esclarecimento, né, mais apurado, é bem interessante. Né? Eu tive uma experiência também extrafísica, no meu caso eu ainda não sou autora de livro, mas era uma autora que eu fui editora do livro dela. E a gente estava no Extrafísica e ela estava rodeada de leitores. Os leitores todos em volta dela querendo saber mais daquele assunto, né? Porque é um assunto bem assistencial, e todas aquelas pessoas em volta dela que me inspirou muito. Falei, olha as consequências que é publicar um livro, né? Da publicação de um livro. Então, me motivou mais a escrever. Agora, na Fatologia, página 36, terceira linha, você poderia aprofundar a conexão linguística, coesão textual e, a seguir, a conexão com a realidade, coerência textual? Isso daí ajuda muito. Quando a gente está escrevendo um texto, esse daqui eu vejo que é o básico que precisa ter para que aquele texto seja compreensível para outras pessoas que vão ler. Tem um verbete da professora Rosa, que é textualidade verbetográfica, e ela tem um artigo também, se eu não me engano. Tem. Se eu não me engano, está até aqui. Você colocou. Coloquei. Os aspectos da coerência grafopensênica, né, da professora Rosa, que é um artigo publicado na revista Consciência. E é justamente esse daqui eu vejo que é o básico para você criar um texto inteligível, ou seja, que seja compreensível para o leitor, né? Que ele tenha conexão textual, ou seja, você vá conectando um assunto no outro, né? Você não coloque os assuntos todos soltos, sem conexão nenhuma, e que você faça uma conexão com a realidade, ou seja, aquilo que você está falando existe, faz parte da realidade, ou você se você também é incoerente, se você fala uma coisa no texto, mas aquilo não tem um correspondente na realidade, ou se você fala alguma coisa no texto, lá na frente, você começa lá na introdução falando que você fala algum aspecto, lá na frente, no texto, você se contradiz, né? Você fala outra coisa, o contrário daquilo que você disse no início. Então, é importante você manter essa retilinearidade durante todo o texto. Isso ajuda o leitor a entender o que você quer falar, né? O que você quer passar. Agora, na sexta linha, de baixo para cima, aí na fatologia também, ela pergunta como funciona a necessidade de evitar a sedução da simplificação autocorruptora no texto tarístico. A gente falou aqui um pouquinho no início, né, sobre isso, e eu vejo que essa simplificação, essa sedução da simplificação, ela acontece quando falta aprofundamento. A pessoa não aprofundou naquele assunto, ela quer muito escrever sobre determinado assunto, mas ela não fez uma reflexão mais profunda e ela não se aprofundou estudando aquele assunto. Aí, geralmente, ela cai nessa sedução dessa sedução da simplificação. E ela é autocorruptora por quê? Se você quer escrever um texto tarístico, você vai ter que se aprofundar, não vai ter muita solução, né? Senão você não vai conseguir escrever um texto tarístico, então escreva outra coisa, né? Escreva um outro tipo de texto. Se você se pretende escrever um texto tarístico, você querer simplificar, eu acho que eu entendo como autocorrupção. Com certeza, principalmente se o assunto em pauta é um assunto de alguma área da ciência convencional, né, Tatiana? Isso se você quer é um fazer problema, é um desafio para a gente, né, conscienciólogo, porque às vezes você vê a pessoa querendo propondo, né, escrever sobre um tema que ela não domina. Que ela não domina e inserir, fazer a transposição do paradigma consciencial de um tema que ela não domina e que, é claro, muita gente domina na sociedade, né? Então, e facilmente ela vai descobrir
Ela vai identificar, né, a falta de lógica. Exatamente, ali, né? precisa cuidar, né? Precisa ter E já aconteceu também da gente, em revisão de livro e tudo, de acabar assim, mesmo a gente não sendo especialista naquele assunto, dentro da Conscienciologia, não era, nesse caso não era fora, mas a pessoa escreveu um livro sobre o assunto, mesmo eu não sendo especialista naquele assunto, acabava que eu sabia mais daquele assunto do que o próprio autor. Então, assim, eu falei, ó, aí fica esquisito, né? Você precisa aprofundar mais, porque senão, se eu que não sou especialista estou sabendo mais do que você sobre esse assunto, então você precisa aprofundar, quer dizer, você tem que ser muito mais profundo, você tem que se aprofundar muito mais, porque na hora que você publicar esse livro, o seu leitor vai vir te cobrar, né? Então, até extrafisicamente. E aí? Como é que eu resolvo o meu problema, né? Porque se você está escrevendo um livro, você está propondo uma solução de um problema. Então, você tem que ser um especialista naquele assunto, né? Faz parte do trabalho. Faz parte. Agora, continuando em fatologia... não, essa aqui você já respondeu. Parafatologia, página 37, terceira linha. Você poderia explicar o heterossédio mental somático? Heterodesassédio. Heterodesassédio. Eu estou positivando. Segundo erro, lapso. Sorry. Heterodesassédio mental somático. Eu vejo que o texto tarístico, né, aquele texto que se propõe a ser tarístico, ele tem essa função de promover o heterodesassédio do leitor. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente fez o nosso autodesassédio, né? Se a gente conseguiu promover o autodesassédio, você vai contar para o leitor, olha como que eu fiz para me desassediar nesse assunto. Até eu vou usar como exemplo aqui o livro do Júlio Almeida, o Qualificação Autoral, né, que é um livro... Eu acho um livro sensacional, porque ele promove, ele consegue promover esse heterodesassédio com relação à escrita, que hoje tem sido a minha, vamos dizer assim, a minha maior preocupação, ou a minha maior motivação hoje está sendo a questão da escrita. E ele consegue fazer isso, porque ele conseguiu fazer nele, né? Ele publicou já 2 livros, então isso mostra uma averbação da pessoa com relação ao autodesassédio, pelo menos com relação à escrita. E se a pessoa conseguiu fazer isso consigo, ela também consegue ajudar o outro, né? Consegue mostrar, olha, eu passei por esses caminhos aqui, eu usei essas técnicas. Veja se você usa as mesmas técnicas e consegue o mesmo resultado que eu. Então, eu vejo que o texto tarístico tem essa função. Agora, Tatiana, também na parafatologia, na penúltima linha, ela pede para você aprofundar. Você já comentou um pouco, mas ela quer saber mais a respeito da colheita intermissiva, no caso do autor Consciex. A colheita intermissiva é um verbete do professor Valdo. É um dos meus verbetes prediletos. Eu gosto muito desse verbete, que ele fala, né, sobre... a colheita porque aqui, quando a gente está escrevendo, a gente está semeando. A gente está semeando verpons, né? E quando a gente dessoma, a gente vai fazer a colheita dessas verpons que a gente plantou. A gente vai poder, através do rapport que a gente criou com aqueles leitores, a gente vai poder fazer o resgate deles. Se eles hoje se eles também já são consciex e eventualmente estão precisando de auxílio, você vai ter esse rapport com ele através do texto que você escreveu e ele leu, você já criou esse rapport com aquele leitor, então vai ficar mais fácil de você interagir com ele e poder fazer essa assistência. E se ele está aqui na condição de consim, você também vai ter um rapport através da leitura dos seus livros, né, dos seus textos. Você vai ter o rapport aí com essas consins para poder fazer assistência também, ajudar eles a produzir novas verpons. E aí vira um ciclo, né, um ciclo virtuoso de assistência. Muito bom. Pode ser um aparador de função, né? Dos leitores, de algum leitor. Então, por isso que é bem interessante essa questão da escolha dos temas, dos títulos, né? E deixar registrado, né? Deixar publicado. Exatamente, um rapport com aquilo que é mais os seus valores, né? O que você quer priorizar nessa vida.
E claro, deixar registradas as suas vivências e o seu conhecimento, né, já adquirido. Isso aí é o mais sério, né, visando a assistência. Agora, professora Tatiana, na Crescendologia, página 38, você poderia comentar o Crescendo Tacontares? Eu vejo assim, que muitas vezes no passado a gente deve ter escrito, se a pessoa hoje tem mais facilidade com escrita, muitas vezes ela escreveu algum texto mais taconístico no passado, né? E hoje nós estamos aqui nos esforçando para fazer tares, né? Para fazer a tarefa do esclarecimento. Então eu vejo que é um crescendo. Você começa lá fazendo tacon, né? Fazendo a tarefa da consolação, ou seja, você treina a interassistência, você treina pensar no outro, né? Se colocar no lugar do outro. E depois você qualifica essa assistência através da tares. Eu penso que é esse crescendo, né? De modo geral, é o que acontece, né, Dulce? Eu acho que é vamos dizer assim, o default nosso, né? E também eu acho que isso é uma das dificuldades para alguns na escrita, né? Porque sim. Você tem que, de certo modo, ter um posicionamento cosmoético muito sério diante da conscienciologia, né? A gente até fala aqui em algum lugar aqui na fatologia, a gente fala, né, do texto melífluo, o estilo melífluo, né, aqui na página 37, aí no início, na segunda linha. A linguagem adocicada. Né, a linguagem adocicada, edulcorada e simplória do autor demagógico, né, o estilo melífluo acobertando voluntariamente a realidade dos fatos e parafatos. Então, assim, imagina, você vai escrever, você sabe qual que é a realidade e você vai falar no estilo melífluo para não ter que... Quer dizer, se você sabe daquilo, você não vai falar para o seu leitor, entendeu? Para poder baratear, para poder atingir todos os públicos, né? Então, eu vejo que é muito sério. Entendeu? Isso é bem comum, né? Principalmente no que se refere à abordagem do paradigma da multidimensional, né, do parapsiquismo. E muitos omitem ou... Não é nem questão de omitir, ou transformam em mitos e místicos, porque aí edulcora, né? Edulcora. Faz média. Faz média. Faz média com o povão, vende e omite a para-realidade. É aquilo que a gente estava falando, a pessoa tem acesso ao filé mignon da informação, mas na hora de passar, ela passa. Eu queria comentar a respeito disso, porque assim, nós estamos cada vez chegando mais ao ponto de termos cada vez maior número de pesquisadores independentes. Mas, por exemplo, se a gente vai escrever para uma editora que não é da conscienciologia e que ela está prestando serviço para uma outra condição, então você fica, às vezes, restrito, né? Eu tive uma experiência recente dela, não vamos escrever isso porque isso não fica bem para a edição tal, da empresa tal. Então, aí a pessoa pega e quer tirar aquela sua informação porque vai influenciar na negociação dela com outras pessoas e assim por diante. Então, a pessoa está meio que vendida na história, né? E a gente tem na conscienciologia toda a liberdade possível que a pessoa tem, ela deveria valorizar a liberdade que ela tem e ela faz, às vezes, ao contrário, né? Ela fica com medo de falar a verdade. A realidade, né? A verpom, né, na verdade. A verpom. Isso, Sandra, que você está falando, eu acho tão sério. E é porque, assim, a pessoa tem que ter, como diz o nosso professor Valdo, tem que ter testosterona, não é verdade? Porque você, na condição de autor, quando eu digo autor é em geral, né? Verbetógrafo, artigo, livro, claro que livro é mais sério ainda, mais denso, né? Mas você corre o risco, e isso é bem comum acontecer. A gente vê os depoimentos, e no meu caso, assim, experiência bem pessoal, de você quase passa pelo ridículo. Essa coisa do bullying autoral em cima do paradigma que você optou. Então, a pessoa tem que ter muita firmeza e tem que estar muito bem posicionada dela com o paradigma consciencial.
porque eu diria até, né? Eu não sei o que vocês pensam, gente, mas acho que se a pessoa não tem esse posicionamento, é melhor ela nem começar a escrever, porque ela vai sofrer, ela não vai escrever direito e não vai dar certo, vai dar na cabeça dela. Da pessoa ter esse peito aberto de se expor e de bancar ela estar defendendo aquelas teses, né? Porque dependendo do público, não do público-alvo do livro que você escreveu, mas dependendo do público que acessa, até às vezes sem querer, ou sem querer, com uma intenção mais assim, até social, você dá o livro para uma pessoa, você sabe que nem entende muito, mas é que você quer dar a um amigo, um colega, até um parente, né? E dependendo, você vai ter muita pressão daquela pessoa, né? E a pessoa passa a ser vista de uma maneira, vamos dizer assim, meio torta e tal. Então a pessoa tem que bancar isso, né, Sandra? Tem como que diz estar claro para ela do que ela quer, qual é a prioridade dela. Quer fazer TARES ou quer ficar na média da TACOM? Né? Como diz o professor Valdo, a partir do momento que você publica um livro, você passa a ser vidraça. Claro. Então você tem que estar consciente disso e tranquilo, né, com a condição. Tatiana, mas aí é que é a tal história. A gente passa a ser vidraça da TARES. Né? Sim. Que é muito mais sério. Não é que é muito mais sério. Lógico que quando ele fala, ele já pensa nisso. Mas uma coisa é você ser autor e vidracinha. Né? Vidraça, vamos dizer assim. A outra coisa é você ser vidraça da TARES. Sim. Que é um negócio bem mais sério, né? Você estava falando em cima da pergunta, né? Da TACOM e TARES, né? TACOM e TARES, né? O negócio fica muito mais sério do ponto de vista de você bancar, de um posicionamento do autor. Com certeza. Né? Agora, Tatiana, eu queria que você falasse dessa questão do posicionamento, essa questão de TACOM e TARES e tal. Como é que você vê a verbetografia nisso? Que você já escreveu vários verbetes. Você vê um crescendo? Isso foi te dando mais tranquilidade? Como é que você enxerga Eu isso? percebi assim, Dulce, que escrever e defender verbete, né, não só escrever, mas vir aqui a público defender o verbete, a gente não tem, eu não sei direito quantas pessoas acessam ao vivo, né, e depois também assistem isso no varia YouTube. Demais. Mas assim, é um número maior do que o contato que eu tenho no meu dia a dia, né, no mínimo. E você vir aqui defender um verbete, você defender as suas ideias, é óbvio que a gente sente pressão, né, dá um friozinho na barriga e tudo, mas isso fortalece muito a nossa autoconfiança. A nossa autoconfiança intelectual, a nossa autoconfiança de defesa das ideias que a gente acredita, que a gente tem convicção, né? As minhas convicções, eu tenho mais autoconfiança de vir aqui falar, de vir aqui me expor. E uma coisa que eu entendo como um desassédio mental somático, que me desinibiu para escrever livro. Porque eu vi assim, bom, se eu estou escrevendo um verbete atrás do outro, eu não vou escrever só um livro, eu também vou escrever um livro atrás do outro. Né? Não vou escrever um. Então, assim, desdramatiza muito a questão da escrita. E a questão da autoexposição. E outra coisa que eu percebi também, Dulce, que o parapsiquismo aumentou muito. Às vezes as pessoas não fazem essa relação, né, da questão da escrita com o parapsiquismo. Mas, no meu caso, eu acredito também na maior parte dos verbetógrafos, a equipex da verbetografia, elas dão muita colher de chá para a gente. Então, assim, elas praticamente pegam na mão e ajudam a escrever, dão muita ideia. Né? Então, assim, é uma ideia atrás da outra. Então, assim, eu vejo que eu nunca tive tanto amparo como agora. Assim, o nível de amparo e a quantidade de parapercepção que eu tenho hoje, escrevendo, né, continuamente o verbete, eu nunca tive na minha vida. Então, para mim, foi o antes e o depois da verbetografia. Interessante. Muito bom, Tatiana. Parabéns, né? Para mim, você quer falar? Página 37, Tatiana, na quinta linha, de baixo para cima, na fatologia,
quais os acertos grupo-kármicos ou quais os grupos que se proporciona direto ou indiretamente pela publicação de obra tarística. Quando a gente publica uma obra, né, ou mesmo um verbete, tudo, qualquer tipo de texto, tem aquela ideia lá que o professor Valdo fala que a gente desdizer o que a gente disse errado, né? Então, em determinado momento da nossa história, a gente tinha determinadas convicções e tudo. E aí a gente defendeu determinadas ideias. E hoje a gente tem a oportunidade de vir aqui a público e deixar isso registrado por escrito. Olha, hoje eu penso diferente, tá? Hoje eu estou pensando de outra forma. Ou eu ampliei a minha visão, né? Hoje eu tenho uma cosmovisão melhor, então eu tenho um entendimento diferente desse assunto. E aí a pessoa vem a público, deixa aquilo registrado, e tem essa oportunidade, né, de fazer esses acertos grupocármicos através da escrita. E o interessante, é por isso que a gente fala que é proporcionados direta e indiretamente. Quando a gente publica um texto, quando a gente vem cá defende um verbete, né, e publica um verbete, eu não sei quem que vai acessar aquilo. Eu não sei que tipo de consciência, consci consciex, que vai acessar aquela informação. Então, a gente tem essa oportunidade, né, de fazer esse acerto grupocármico de maneira mais ampla, e sem ser direcionado. Quer dizer, eu não sei com quem que eu estou interagindo, mas estamos aí para fazer esses acertos, né, Pilar? Mas, sim, Tatiana, mas você pode delinear alguns grupos assim que você acha que o autor pode conseguir perceber ou para perceber Eu vejo esses acertos, né? Essa conciliação com esses grupos através da obra, né? Vai depender muito do tipo de tema que ele tá escrevendo, né, Pilar? Eu, por exemplo, gosto muito de escrever sobre projeciologia. E eu vejo que um tipo de público que eu acesso bastante é de parapsicótico, né? Toda vez que eu vou defender aqui um verbete sobre projeção, é como se eu tivesse com uma plateia de parapsicóticos ali, falando, olha, acordem, né? Vamos acordar aqui para a realidade. E então, assim, até que ponto no passado a gente não ajudou vamos dizer assim, a fomentar, né, os parapsicóticos, aí, o aumento dos parapsicóticos no mundo, mostrando, às vezes, uma realidade. Incluindo nós outros, né? Oi? Incluindo nós outros. Sim, nós mesmos, né? E hoje a gente tem a oportunidade de vir aqui e falar, olha, a gente pode ficar mais atento, a gente pode acordar para a realidade. E a gente está aqui para isso, né? Sim, é muito interessante esse exemplo de eu acordo para a realidade, estou acordando vários que estão acompanhando, né? Estou despertando, né? Isso. Desperta junto um monte de gente. Obrigada, Tatiana. Tatiana, você se antecipou a essa resposta, mas vamos lá. Na Parafatologia, página 37, segunda linha, você poderia comentar o parapsiquismo conscienciográfico? Eu vejo que a escrita, no meu caso, assim, eu sempre, desde criança, eu tinha um interesse muito grande por essa comunicação interdimensional, né? Então, eu via como uma fonte riquíssima de informação para a gente saber, assim, qual que é a nossa ProEx, o que eu vim fazer aqui, o que é prioritário no momento. Então, essa comunicação interdimensional, para mim, sempre foi um valor muito grande, e com o passar do tempo, né, dentro da Conscienciologia, isso só está crescendo. Com relação à escrita, que eu comecei a me dedicar mais, eu já tinha publicado alguns artigos, mas me dedicar mesmo à escrita, eu comecei no final do ano passado, então já faz mais ou menos um ano que eu tenho me dedicado, assim, todos os dias eu escrevo, né, todos os dias eu tento escrever. E o que eu percebi foi justamente isso, uma aproximação maior com os amparadores, uma parapreceptoria com relação à escrita. Eles parece que vão investindo na gente para qualificar a nossa escrita, para qualificar a nossa TARES, e chamam a atenção de alguma coisa que a gente está, às vezes, fugindo da linha, né? Teve verbete já que eu escrevi, que o amparador chamou a atenção, olha, escreve nessa linha aqui, que é a linha que você domina, não fica tergiversando, vai direto ao ponto, né?
Então, assim, essas chamadas, para mim, são super ricas. E eu percebi mesmo essa aproximação da Equipex, entendeu? Porque, assim, a sensação que eu tenho é que eles também querem escrever, querem participar daquela publicação, né? A coautoria, né? Porque, assim, se eu fosse consciex, eu ia também querer ficar perto de quem está escrevendo para colocar algumas ideias ali no papel que, no futuro, quando eu for consciente, eu vou poder acessar e vou ter muito mais rapport com aquilo que está escrito do que o texto de uma outra pessoa. Então, eu vejo que a escrita é uma ótima forma da pessoa desenvolver o parapsiquismo. É riquíssimo. E outra, você vai conviver com gente gabaritada. Tatiana, agora em Principiologia, na página 37, penúltima linha. Você pode expandir o princípio da economia linguística? Aqui é um princípio de você usar o mínimo de palavras para expressar o máximo de conteúdo, né? É o princípio da objetividade. Então, assim, se você pode falar com menos palavras, se você pode ser mais preciso nas expressões que você vai usar para dizer a mesma coisa, então use menos palavras. Aqui a gente faz muito esse exercício na hora de escrever a frase enfática, né, do verbete. Porque se você tem 4 linhas para passar como uma síntese, né, do que você quis dizer ali no seu verbete, de que você quis defender ali no seu verbete. E você tem 4 linhas para fazer isso. Então, eu vejo que aqui é uma ótima forma da gente treinar essa objetividade. Com certeza. Essa síntese. Né? Frase enfática é bem propícia para isso. Agora, na Fatologia, página 37, última linha. Você poderia falar a respeito do livro esclarecedor gerando leitoras e leitores neofílicos? Essa ideia eu tirei também do Colheita Intermissiva, né? Que é até a exemplologia. Deixa eu ver se eu pego aqui. A exemplologia. Do seu? Não, é do Colheita Intermissiva. Você quer que eu leia, Tatiana? Eu tenho aqui, mas eu não estou achando onde que está. A mini colheita intermissiva, a assistencialidade extrafísica, a partir de um livro inspirador publicado antes, nesta dimensão. É isso que você quer? Não. Depois tem a Maxi, que é a assistencialidade extrafísica, desenvolvida por intermédio de vários livros inspiradores publicados antes. Nesta dimensão. Na verdade, no verbete aí, o professor Valdo faz um contraponto entre o livro dogmático e o livro esclarecedor. É uma listagem que ele tem, né? E aí, no livro dogmático, você vai formar os leitores de cabresto, né? Quer dizer, você vai doutrinar aqueles leitores. No livro esclarecedor, é o contrário. Você vai criar gente neofílica. Você vai ajudar o leitor a pensar em coisas que ele nunca pensou, ou que talvez ele nunca refletiu sobre aquele assunto. Então, você vai dar essa oportunidade dele se tornar neofílico. Né? Vai falar, olha, existem outras realidades além dessa que você conhece. Você quer conhecer comigo? Você também quer... Então, é a diferença aqui, é o contraponto entre o livro esclarecedor e o livro dogmático. O livro dogmático fecha, né? Fecha a pessoa ali dentro de uma verdade absoluta. E o livro esclarecedor, não, ele abre as possibilidades. É Taris Tacon, né? Taris Tacon. Muito bom. Agora, na 7ª linha da página 36, você poderia falar sobre o exercício de priorizar a facilitação do entendimento do leitor? Esse daqui, eu brinco, né, que vamos facilitar a vida do leitor, né, escrevendo um texto ali mais coeso, mais coerente. Vamos ser didático, né, na hora de escrever, vamos ser claro, objetivo, né, evitar aí, a gente até usa aqui, na última linha da fatologia, tem um exemplo do que é dificultar a vida do leitor. Né. O autor vaidoso gerando texto excessivamente rebuscado, enigmático e de difícil compreensão. Né. E o seguinte os textos ininteligíveis devido à confusão mental do autor. Então,
aquele autor que não facilita em nada a vida da gente, né? Aquela leitura difícil, complicada, não é complexa, às vezes é complicada, mas às vezes o texto não tem nada de complexo, né? Até a gente coloca aí no antagonismo, né, o texto complexo, a leitura fácil, né? A gente faz esse contraponto. Que um texto pode ser muito complexo, mas a leitura não ser difícil. Às vezes aqueles parágrafos enormes. Né, que pegam meia página, se você está no meio, você já perdeu, né? O que ele está falando mesmo. Então vamos facilitar a vida do leitor, né? E aí a gente até lembra da técnica do, por exemplo, dicionário de argumentos da Conscienciologia, né? E o texto tem verbetes ali tão complexos, com temas tão transverpônicos, assim, transcendentes, né? E ele usou, então, a técnica de uma linguagem ultra, assim, quase coloquial, às vezes. O próprio léxico, né? O léxico também, mas o léxico eu não li ainda nada. Eu vou... Mas, enfim, a gente já pega uma palhinha das ortopensatas lidas de manhã, né, na mini tertúlia. Mas, justamente, essa questão da picotagem também, né, Tatiana? Do texto, do apostilamento. Né? Isso tudo já facilita a complexidade das ideias da Conscienciologia. Né? Tem várias técnicas aí, né, Dulce? A enumeração ajuda. Exatamente. Agora, a circularidade, né? Você já comentou, o detalhismo, tudo isso ajuda. Agora, Tatiana, também na trinomiologia, na página 38, segunda e terceira linha, você poderia expandir o trinômio riqueza vocabular, clareza comunicativa, eficiência tarística, e a seguir o trinômio leitura sistemática, pesquisa crítica, escrita esclarecedora? O trinômio aí da riqueza vocabular, clareza comunicativa e eficiência tarística, é praticamente o que a gente estava falando agora, né? Que é você facilitar a vida do leitor. A riqueza vocabular entra naquela ideia que a gente já discutiu também, de você usar o máximo possível de sinonímias, né, e tudo, para você fazer rapport com diferentes grupos, né, com diferentes leitores. Um determinado leitor vai ter mais facilidade de entender de uma forma, outros de outra forma. Então, quanto mais riqueza vocabular você usar, mais você vai facilitar a vida, vai criar esse rapport com o maior número de leitores. A clareza comunicativa é isso que a gente já falou, né? Você não escrever um texto enigmático, você falar de forma clara, objetiva, aquilo que você quer dizer. E isso tudo vai gerar eficiência tarística, né? É isso que vai gerar eficiência tarística. No caso da trinômio aí, leitura sistemática, pesquisa crítica, escrita esclarecedora, eu vejo que esse daí é o ciclo da escrita. Então, primeiro a gente faz a leitura sistemática, a gente resolve escrever sobre determinado tema. Escolhi lá um tema para eu escrever. Então, você vai fazer uma leitura sistemática, você vai ler tudo o que você puder sobre aquele assunto. E aí você vai fazer uma pesquisa crítica, né? Você vai tentar pesquisar dentro daquela leitura o que tem mais relação com o assunto que eu quero escrever. E depois você vai colocar aquelas ideias no papel. Agora, na página 36... Não, eu só queria comentar. É que às vezes a pessoa também faz um pouco diferente, né? Eu, por exemplo, eu procuro, quando eu tenho interesse em escrever sobre um assunto, eu, antes de sair pesquisando, lendo, eu gosto de colocar tudo que eu sei sobre aquilo no papel. Ah, sim. Aí eu parece que faço aquela desova, né? Brainstorm. Tudo, um brainstorm geral. Aí depois é que eu vou pesquisar, aprofundar e fazer todo o trabalho, assim, até para entender o que eu sei daquilo e o que eu não sei, né? É uma técnica também. Sim, e você colocar as experiências no papel também ajuda bastante, né? Que daí compõe aquele binômio, né? O intra
e o extra. E o extra, é. Aqui você já está no extra, né? Sim. Até no próprio curso de verbetografia a gente tem aquela dinâmica, né, do self-brainstorm. Self-brainstorm. É bem rico isso, né? Não, isso ajuda também você não sair da linha, porque se você já deixou claro no papel sobre o que você quer falar, né, antes da leitura, você tem razão, antes da leitura é importante fazer isso para você saber exatamente sobre o que você quer falar. Senão, às vezes, você, através da leitura, você se influencia e acaba mudando, né, o rumo. Agora, na fatologia também, na página 36, última linha, você poderia aprofundar o autor vaidoso, gerando texto excessivamente rebuscado, enigmático ou de difícil compreensão? Às vezes a pessoa acha que escrever difícil, se ninguém entender o texto dela, é porque está ótimo, né? Porque ela é que é muito complexa, né? Ela é muito erudita, né? E nem sempre, né? Não necessariamente. Então, assim, existe uma palavra melhor para você esclarecer determinado assunto. E às vezes a pessoa vai usar a palavra mais difícil, que às vezes nem tem tanto a ver, né? Mas só para ser mais elegante, né? Para mostrar a erudição, né? Agora, Tatiana, na fatologia, quarta linha, página 37. Você poderia falar do fato de a forma poder prejudicar ou facilitar a apresentação e a apreensão do conteúdo da obra? E aí ela pede se você pode exemplificar uma forma prejudicial e uma facilitadora. Aí a primeira coisa que a gente faz quando a gente define o que a gente quer escrever, sobre o tema que a gente quer escrever, a primeira coisa que você vai definir é o público leitor daquele livro. A primeira coisa é o tema, né? Sobre o que eu quero escrever. A segunda coisa que você faz é o público-alvo daquele texto que você vai escrever. Para que tipo de público eu vou escrever? Então, se eu quero escrever para um público de primeira vez de Conscienciologia, ou público leigo de Conscienciologia, eu vou usar uma forma. Se eu quero escrever para um público leitor mais, vamos dizer assim, já versado em Conscienciologia, eu vou escolher outra forma. E, muitas vezes, se a pessoa não tem isso muito claro, ela ou mistura as duas formas, ou escreve de uma forma mais formal para um público leigo, e aí é como se fosse uma contradição, né? Ela quer escrever para um público leigo, mas às vezes o tema, ela quer escrever um tema que não é para público leigo, só que ela escreve numa forma para público leigo, então assim, ficam umas contradições, gera um tipo de contradição. Então eu vejo que a forma pode tanto prejudicar quanto facilitar. Aí até a Dulce colocou o exemplo do verbetografia, né? Às vezes a pessoa manda o texto todo desformatado, sem um mínimo da forma. E isso vai prejudicar o entendimento do conteúdo, né? Por isso que a gente fala que é o confora, é o conteúdo e a forma. E um ajuda o outro. É um uróboro, né? A forma ajuda o conteúdo e o conteúdo ajuda a forma. É isso que a pessoa não entende. As pessoas acham, todas não, claro, né, gente? Mas alguns... E esse negócio de forma eles arrumam para mim. A pessoa não entendeu nada, nada da enciclopédia. É justamente esse exercício que vai fazer a pessoa qualificar o verbete, né? Então, é uma pena, mas eu acho que aos poucos vai, né? Aos poucos as pessoas vão. Porque é uma coisa nova mesmo, né? A gente tem a tendência a separar, né? Depois alguém finaliza, arruma e não é bem assim, né? Bem assim. A gente já sabe que, tipo, esse original aqui do léxico, o original chega pronto, né? Lá na Editares. Pronto para gráfica. Lá na Editares praticamente, a gente também né? E é interessante porque o autor, às vezes, manda o livro sem a forma ideal, né? Vai voltar para ele, né? O livro vai voltar para ele, olha, arruma aqui. Arruma a bibliografia, né? Coloca as numerologias todas no mesmo formato. Querendo ou não, vai voltar para a pessoa. Agora, na fatologia também, página 37, você poderia falar um pouco, 7ª linha de baixo para cima, você poderia falar um pouco do papel do editor na qualificação das gescões?
essa função do editor eu acho extremamente importante, porque o autor ele não tem o conhecimento técnico de como que aquele livro vai chegar até o leitor. E o editor tem essa, vamos dizer assim, essa experiência, né? Essa experiência porque ele já editou vários livros, então ele tem aquele olhar técnico para saber aonde que estão os furos, aonde que ele precisa explicar mais, né? Onde que estão as omissões deficitárias ali de informação no texto. Ele tem esse olhar técnico que o autor, por mais experiência que ele tenha, ele não tem. Então, assim, eu vejo que o editor é imprescindível, né? Essa função do editor, ela é imprescindível para que a obra... a exceção aí do professor Valdo, que normalmente... Mas mesmo do professor Valdo, alguém tem que diagramar aquele livro, tem que preparar aqueles originais para que ele se transforme no livro, né? Com certeza. Mas pelo menos assim, o conteúdo a gente não precisa mexer. A parte dos paratextos, né? É toda da editora, não é do autor, né? Então, é bem sério esse papel. Bem sério. A gente até teve um verbete a editares, né? Na quinta-feira. Então, se a pessoa tiver interesse de entender como é, né? Os meandros, né? 10 anos da editares, para quem não viu, né? Se a pessoa quiser aprofundar como é que são os meandros aí da editora, né? Como é que funciona esse processo da editora, ele assiste o verbete. Muito bom. E como a Sandra falou, né? É um privilégio a gente ter a editora da Conscienciologia, possibilitando toda a liberdade de expressão do paradigma consciencial, né? Toda a facilitação aí para a gente realmente escrever e produzir, né? É bem importante valorizar esse aporte, né, que a gente tem. Agora, na efeitologia, quinta linha, na página 38, você poderia comentar sobre o efeito esclarecedor das associações didáticas exitosas? O texto tarístico ele tem essa função, né, de fazer essa ponte para o leitor, ajudar o leitor a entender, olha, tem uma associação entre esse assunto e aquele. Na enciclopédia mesmo a gente faz isso, né, essas associações. O tempo todo você está fazendo associação com outros verbetes, com outras ideias, e isso ajuda o leitor a ser esclarecido. Essa questão das associações didáticas, né, Tatiana? Só lembrando, você comentou ainda há pouco das inúmeras técnicas propostas pela Conscienciologia que compõem, né? Isso, que ajudam a gente, o autor a fazer isso. Essas associações, né? É a circularidade, né? Exatamente. A própria técnica da enumerologia. Isso, os vários flancos de abordagem, né? Aqui mesmo na defesa do verbete, não sei se você lembra, que acho que foi a professora Tânia, ela perguntou algum item que estava aqui na fatologia. E aí você começou a desenvolver a ideia e remeteu para a exemplologia de um outro verbete. Do meu verbete. Sim. Que você cita. Entendi. Qual que é o exemplo daquilo do que eu falei lá na fatologia? Exatamente. Então, isso é um caso uma associação didática. Exatamente. E dependendo da posição do verbete, né, da seção que você inseriu aquele item, é um tipo de associação que você está propondo, né, para o leitor. Agora, em teoriologia, página 37, você poderia desenvolver a teoria da grafoassistência? Quando a gente publica um texto, ele fica, né? A gente dessoma, vai para outra vida, mas o texto fica aí. Se a gente realmente escrever um texto tarístico, ele vai continuar fazendo assistência ad eterno aí, né? Então, eu não consigo pensar em algo mais prioritário para a gente fazer do que deixar coisa escrita, coisas publicadas, né? Textos publicados, porque é uma assistência que vai ser feita
O livro é itinerante, né? O livro é um itinerante natural. Aí, o livro, o artigo, o verbete, vai continuar fazendo assistência mesmo sem a gente estar aqui, né? Então, querendo ou não, né? Querendo ou não, gostando ou não, vai estar aí. Aproveitando para finalizar, provando a interação que houve entre o autor e o leitor, eu me intriguei aqui com o antagonismo, que diz assim, antagonismo, prolixidade gráfica vazia e concisão redacional substanciosa. Só que eu me invoquei com essa palavra substanciosa. Eu sei que existe substanciosa. Aí, será que está faltando um B aí? Aí, não contente, eu fui consultar o Volpe e o dicionário, e existe essa palavra substanciosa, porque a gente fala em substância, e também substância, que é a mesma coisa. Então, aí prova que houve uma interação com o leitor que obrigou a fazer uma pesquisa para no dicionário, para quebrar a dúvida, né, que ocorreu. E o substanciosa aí é porque é cheia, plena, né? Porque ele tem substância, né? Não é vazia. Ficou bom. Tá ótimo. Ficou muito bom. Pessoal, então a gente está encerrando aqui. Tatiana, muito obrigada pelo verbete, pela tertúlia. Esperamos os próximos. Obrigada aí, tertulianos, teletertulianos. E vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 10 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 25 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados, o Rômulo com acoplamentário e a Sandra com o 26º Congraçamento das Instituições Conscienciocêntricas. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar a todos os tertulianos e teletertulianos para participarem do acoplamentário, que ocorrerá no mês de novembro, de 21 a 23 de novembro, né, com a temática profilaxia do autoassédio. Os epicons dessa turma serão Everton Santos, Felipe Mansur, Dulce Dal e Alcir Alves. Então, mais informações podem ser obtidas na recepção do CAEC ou pelo telefone também do CAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui em nome de todas as instituições conscienciocêntricas para convidá-los a participar do 26º Congraçamento das ICs. Nós vamos dar início, então, na quinta-feira, dia 30, com um jantar de confraternização, um jantar dançante. Então, vai ser no Chefe Lopes, no restaurante na rua Almirante Barroso, e as inscrições, vai começar às 19 horas o jantar, e os convites estão à venda no CAEC. As pessoas que quiserem podem comprar e pagar até em 2 vezes. Nós vamos ter ainda na sexta-feira, dia 31, a abertura das exposições que vai ocorrer no Hotel Bourbon. E nós vamos ter também uma palestra às 14h30 com o professor Hernande Leite, fazendo parte também do 5º Cipro, que é uma parceria que nós estamos fazendo esse ano com o Congraçamento. Então, o professor Hernande Leite vai estar falando sobre a projeção lúcida paraambulatorial. Ainda vamos ter exposições no sábado e vamos ter também a comemoração do aniversário de 10 anos, da primeira década, né, da Asimvex e da Editares. E com isso nós também vamos ter o lançamento oficial do léxico de ortopensatas. Então, nós vamos ter das 16 às 17h30 um coffee break especial no Bourbon, aberto a todas as pessoas. Terminando, então, no domingo, às 16h30, as exposições das ICs. Então, estão todos convidados e esse congressamento tem justamente o objetivo de fazer com que se estreitem os laços, né, entre os amigos, os alunos, os colaboradores, os voluntários, né, da CCCI. Então, estão todos convidados. Para amanhã, teremos o verbete Prazer Evolutivo, especialidade Evoluciologia, com a verbetógrafa Patrícia Barbosa. Obrigado e boa tarde a todos.